Fala galera, fala família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. Tem mais um outro convidado aqui especial toda semana, ou quase toda semana, a gente tem aqui algum convidado sempre especial para compartilhar a trajetória, como é que foi a jornada, quais foram as lutas que passou, como estudou. E lembre, essas informações sempre são muito úteis, porque você pode se identificar para sempre colher alguma coisa e se inspirar e ajudar em como você vai organizar o seu estudo, porque é possível você passar. Beleza? Então vamos lá. Vinícius, seja bem-vindo. Meu querido, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu vou deixar você se apresentar, né? Inclusive dizer qual o cargo que você passou para a galera. Não, né? Provavelmente quem clicou aqui já viu aí na chamada, mas se apresenta e eu já vou passar a apresentação para você e já te fazer a primeira pergunta. Já estou passando a apresentação com uma pergunta, que é a seguinte, cara, como foi a sua trajetória, desde que você fez direito até agora, até passar nesse cargo maravilhoso? Como é que foi a tua história aí? Olá, professor. Olá a todos que nos assistem, que nos acompanham. É uma honra para mim, uma alegria estar aqui com vocês, sobretudo porque eu fui aluno ênfase. Fui aluno ênfase lá em 2018, fiz um curso preparatório específico para a segunda fase do TRF2. Na ocasião, acabei não sendo aprovado, mas continuei nos estudos. Me afastei ali ao longo do ano de 2019, estive em outros projetos e retornei em 2020 também com os PDFs do ênfase para me atualizar. Enfim, 2019 foi um ano repleto de mudanças legislativas, então Uhum. eu fui aluno ênfase em duas oportunidades. Eu sou analista Ne- judiciário. Nessa, nessa segunda oportunidade de 2020, você fez o curso regular, né? Que você tinha comentado comigo. Exatamente, eu fiz o curso Legal, regular. Isso. legal. As videoaulas, os famosos Perfeito. PDFs do ênfase, Muito bom. e, enfim, foi meu material de ponto de partida do recomeço dos estudos. Legal. É, enfim, eu sou analista judiciário da Justiça Federal aqui do Paraná e sou pai de três filhas. Sim, tenho as gêmeas com 5 anos, tenho a pequenininha com 2 anos e fui recentemente aprovado no concurso de juiz federal da terceira região, o 20º concurso de juiz federal da terceira região, após uma longa caminhada de estudos que talvez poderia ter sido menos longa, mas acabou não sendo, entre vários fatores, porque eu peguei firme nos estudos mesmo, professor, ali em 2020, né? Uhum. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, me formei em 2012, já tenho aí 12 anos de formado, e no início, ainda durante a graduação e logo depois, eu não queria, eu sou um caso curioso de juiz que nunca pensou em ser juiz. O meu sonho era a academia aliada a uma advocacia de natureza mais consultiva, mais fundada em um trabalho de estudo, de pesquisa. É, Nesse sentido, então, um fato até curioso, eu publiquei meu primeiro livro já no primeiro ano de formado, já tinha um livro publicado e, na sequência, já publiquei outro, ambos em coautoria com dois grandes amigos e juízes federais também. Aproveito para saudá-los, primeiro com o Dr. Antônio César Bochenek e o segundo com o Fabrício Bittencourt da Cruz, ambos aqui de Ponta Grossa. Então, eu queria ser acadêmico, professor, eu não queria ser juiz. Eu tinha uma certa aversão até ao estudo para concurso. Eu gostava do estudo acadêmico. E, no entanto, eu conheci a minha esposa e queríamos nos casar, né? E a academia, em que pese seja muito bonita, ela demora bastante até começar a dar retorno financeiro. Então, eu resolvi fazer concurso. Eu vi esse concurso de analista judiciário. Aliás, antes disso, eu vi o concurso de consultor legislativo da Câmara dos Deputados, lá em 2014. E eu dizia sempre para todos: olha, se tem um concurso que me faria largar o sonho acadêmico, é o de consultor legislativo. Só que só tem um problema, professor. Eu vi esse concurso quando ele já estava com o edital aberto. Parei com tudo que eu vinha fazendo, estudei como um louco e fui aprovado.
mas não dentro do número de vagas. Havia 3 vagas para a área tributária, que é a área no qual eu estava terminando uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na época, e não fui chamado. Mas isso me fez ver que era possível ser aprovado e que poderia, então, ter um retorno financeiro rápido e depois ter segurança para a vida acadêmica. Então, cerca de 50 dias depois, eu fiz o concurso de analista judiciário da Justiça Federal. Estudei bastante também. Na época, eu lembro que o concurso cobrava muita lei seca, foi um estudo enfadonho, mas necessário, e decorei basicamente tudo que eu tinha que decorar de legislação, passei e desse fui chamado, passei bem colocado, passei em quinto lugar na microrregião para a qual me inscrevi. Fui chamado, isso foi em 2014, fui chamado em 2016, e quando ingressei na Justiça Federal, 2 fatores convergiram para me levar ao estudo da magistratura. 3 até. Primeiro, o exemplo desses 2 amigos que eu citei, o Bochenek e o Fabrício. Segundo, que eu pensei, bom, uma vez que eu comecei esse negócio de concurso, agora eu vou até o fim, eu vou mirar um cargo fim. O cargo de analista é um ótimo cargo, ainda mais porque algum tempo depois eu tive uma função comissionada de assessor de oficial de gabinete, é um excelente cargo. Mas eu queria um concurso fim, entre aspas, né? E aí, o dia a dia da Justiça Federal, eu desde cedo trabalhei em gabinete, me foi vendo que o trabalho do juiz federal poderia ser algo legal a se fazer. Então, resolvi estudar para concurso. Só que demorei muito tempo a estudar com o afinco necessário, professor. Em 2015, foi a primeira. Eu comecei esse estudo em 2015. Foi quando, pela primeira vez, eu fiz uma escola da magistratura federal. Mas na época também não tinha tempo. Eu dava aula em faculdade, em cursinho preparatório já de manhã. Por quê? Porque eu iria me casar em 2016. Então, eu ainda não tinha nada. Então, eu tinha que dar um jeito de conseguir ganhar dinheiro. Então, de manhã eu dava aula num cursinho preparatório. Na época era para o INSS e TRT. De tarde eu Uhum. trabalhava no escritório de advocacia e de noite eu dava aula numa graduação. Então, não tinha como passar realmente naquela época. Aí, em 2017, eu retomei os estudos. Eu estudei sério por alguns meses e fiquei a uma questão da segunda fase do concurso do TRF5 na época. Eu queria magistratura federal. Eu nunca pensei em outro concurso. Eu queria magistratura federal. Até porque, como analista, eu tinha algum privilégio de poder esperar o concurso que eu queria, né? Eu não estava tão assim necessitado de ser logo aprovado. Fiquei a uma questão em 2017 do concurso de juiz federal do TRF5. Aí, novamente, soltei as rédeas, vamos dizer assim, e parei de estudar com seriedade, fui fazer o TRF3 em 2018, não cheguei nem perto da segunda fase. Tomei um choque de realidade, tinha ali cerca de 2, 3 meses para o TRF2. Estudei com seriedade de novo, passei para a segunda fase. Aí vi que para a segunda fase ainda faltava muito. E aí chegamos a 2018, 2019, eu escrevi um outro livro, coordenei um projeto de um Código Tributário Nacional comentado, que prometia muito pela abordagem que tinha, por uma série de fatores, acabou não dando o retorno que era esperado. Em 2020, em plena pandemia, resolvi voltar aos estudos. Foi até uma decisão um pouco controversa na época, porque não tinha nada previsto. Não sei se o senhor se recorda, mas em 2020 a gente estava num oásis de concurso, né? Mas eu sou um pouco teimoso, então eu disse, agora é a hora. Tudo que eu tentei fazer fora dos concursos, por um ou outro motivo, não deu certo. Eu tenho condições de esperar e eu vou estudar para concurso de novo. E aí foi quando eu fiz o curso regular do ênfase e comecei a imprimir um ritmo bom de estudos. Estudei em 2020, estudei em 2021. 2021 tentei concurso para juiz estadual, foi uma tragédia, fiquei longe da segunda fase, porque talvez eu subestimei na época a diferença entre os concursos. A base é comum, mas existem distinções relevantes entre as provas, tanto de matéria como dentro da própria matéria, né? Os crimes federais que a gente estuda não são os crimes que caem lá, e os crimes que caem lá não são os crimes que caem aqui. Continuei estudando em 2021, 2022, aí a coisa começou a mudar. Aí eu estava com base formada. Aí cheguei naquele ponto mágico em que eu sempre ouvia dizer que a gente chegaria, que é quando a gente começa a passar em tudo.
Passei na primeira fase do TRF4, bem colocado. Passei na primeira fase do TRF3. Fui para as sentenças do TRF4, fiquei nas sentenças. Fui para as sentenças do TRF3, fui para a oral. Nesse intervalo, passei para a segunda fase do TRF1, passei para a segunda fase da AGU, da PGF e da PFN. Isso, os 3 concursos. Acabei não fazendo a segunda fase desses 3 concursos de advocacia federal, vamos dizer assim, lato sensu, porque, à época, havia se previa que a prova oral do TRF3 seria logo na sequência desses concursos. Eu não tinha experiência com as peças da advocacia, então decidi focar 100% na prova oral, porque era algo que já estava muito mais garantido do que uma segunda fase inteira desses concursos, também de nível bastante alto. Enfim, acabou não sendo, né? Os concursos, a segunda fase foi ali por agosto, julho, mais ou menos, do ano passado. A prova oral ficou para março desse ano. E foi aprovado na prova oral. Foi aprovado com 8,42, uma nota boa. E assim, muito resumidamente, é essa a minha acidentada história até chegar aqui, né? Talvez se eu tivesse, desde o começo, feito como alguns colegas fazem, de fazer algo linear para concurso, tivesse sido aprovado com muito menos tempo. Mas talvez também não tivesse a bagagem que tudo isso foi me dando hoje para ingressar na magistratura com um pouco de experiência acadêmica, um pouco de produção bibliográfica, um certo tempo de docência que acabou me ajudando bastante na prova oral. Eu não tinha preocupação de enfrentar a banca, eu tinha preocupação de saber a matéria, mas falar para a banca, para mim, nunca foi uma preocupação. Então, enfim, eu acredito que Deus vai escrevendo a nossa história à medida que nós permitimos, e foi assim que 12 anos depois de formado eu cheguei à aprovação de juiz federal. Não foi algo fácil, professor, porque em 2018 nasceram as minhas primeiras filhas, gêmeas, né? Então, desde esse momento em que eu disse que eu retomei o estudo com seriedade, elas já estavam conosco, né? E eu em home office, porque primeiro a pandemia, depois o home office foi oficializado na nossa unidade judiciária, então o tempo todo se dividindo entre dar conta do trabalho de oficial de gabinete, estudar, cuidar das crianças, também cuidar da esposa. E em 2022 nasceu minha terceira filha, né? Ano passado, professor, eu fiz a primeira fase da AGU com a minha filha mais nova na UTI, entubada. Foi um acidente, foi um incidente que nós tivemos, né? Eu fui um pouco antes de receber a notícia da prova oral, que estaria na prova oral. Enfim, ela teve uma complicação respiratória, acabou indo para a UTI, ficou lá 3 semanas, sendo mais de 10 dias entubada, e foi um momento também de teste para ver o quanto que nós, como família, queríamos isso, né? Passamos por aquele momento, fiz a prova da AGU com ela na UTI, voltei de Curitiba, eu moro em Ponta Grossa, interior do Paraná, voltei de Curitiba, fui posar com ela naquela noite e fui para a segunda fase da AGU, com ela na UTI. Eu costumo dizer, professor, que eu tenho mais orgulho de ter passado para a segunda fase da AGU com ela na UTI do que de ter passado na prova oral de juiz. Porque a prova oral demanda muito, mas a força psíquica que a gente precisou ter naquele momento é algo que, na minha opinião, supera a dificuldade técnica da prova oral. Eu tenho mais orgulho de ter feito isso, embora eu não tenha prosseguido no concurso, do que ter sido aprovado no concurso de juiz, sabe? Então, assim, em resumo, é um pouco por aí a minha história. Cara, impressionante. Fiquei assim, primeiro obrigado aí por compartilhar, até por entrar num detalhe tão pessoal, né, que é ter a filha na UTI, entubada na UTI, né? Imagino, eu tenho 2 filhos e imagino como foi. Eu também já tive uma situação de ter a minha filha internada ali por 9 dias, 9, 10 dias. E no teu caso foram 3 semanas, né, que você falou. Foi por aí, cerca de E, 3 semanas. e é uma coisa doída, né? Eu sei como é que é. Cara, foram 12 anos, né? Desde. Eu tô olhando aqui pro lado porque tô com a minha canetinha aqui, meus papeizinhos aqui, ó, dá pra ver aqui. Tô fazendo as minhas anotações aqui. Foram 12 anos, né? Mas não foram 12 anos, como você falou, lineares, né? Não, Pelo que eu anotei aqui, é,
o momento que você decide, começa a olhar para a magistratura federal como um concurso interessante foi 2015, é isso? Isso, em 2015, mas assim, eu faço assim um meia-culpa, sabe? Eu sou muito franco sou muito autocrítico, professor. Eu digo que, Uhum. veja, em 2015 eu tinha 25 anos, eu tinha 2 livros publicados e uma aprovação para consultor legislativo. Eu achava que ia passar a hora que quisesse o concurso de juiz. É, E aí nunca passei. Eu só passei depois de bater muito a cabeça e ver que eu precisava de muito, de que eu exato. precisei criar muita casca para dizer não, É, não é algo trivial, demanda muito. é. É exatamente onde eu queria chegar, porque assim, de 2015 até 2024, a gente está falando de 9 anos nesse período aqui. Só que não foram 9 anos líquidos, assim, né? De estudo focado para o concurso, até porque você teve filha, você teve períodos que você ficou um pouco mais ausente, você teve aquele outro livro que você falou que publicou, né? Enfim. Então não foram 9 anos lineares, né? É, e eu acho que, assim, pelo que eu vejo de muita entrevista que eu faço, muitos alunos que a gente conversa, eu acho que é meio a vida acontecendo, né? Assim, Exato. eu tenho muitos alunos que falam assim, eu levei 10 anos para passar. Mas aí quando você para analisar, você fala assim, pô, mas calma aí, o que foram esses 10 anos? Né? Ah, vou até citar o caso de a entrevista dele tá no YouTube, do Gustavo. O Gustavo é procurador da República, ele levou 7 anos. Ele também Uhum, tem 3 filhas, e as 3 filhas dele nasceram no período de estudo, igual uhum, você, né? Ele era técnico judiciário, só que do TRE, você é analista judiciário do TRF, ele com 3 filhas, você com 3 filhas, ele 9 anos, ele 7, mas assim, né? Mas ele era também professor de jiu-jitsu, casado, 3 filhas. Ele também tinha um cargo de pastor evangélico, uma função de pastor evangélico, pastor, marido, pai, é, você acadêmico, dando aula, analista judiciário, 3 filhas, um período conturbado aí de saúde de uma das filhas, e passou. Então, assim, é muito legal ouvir isso, porque tira um pouco o romantismo do estudo para exato. concurso público e o romantismo da aprovação, de que a jornada é uma jornada linear, tranquila e não acidentada. Muito pelo contrário, é uma jornada super acidentada, né? Assim, Exato. seja por motivos externos, seja por motivos familiares, seja por motivos até psicológicos, né? De você tem gente, não sei se você teve, até aproveito para fazer essa pergunta, se você teve algum momento de crise mais interna, assim, em termos de, sei lá, ansiedade, nervosismo, algum tipo de crise, porque acontece também, né, quando você leva esses choques de realidade, para usar um termo que você falou. Como é que foi isso para Exato. você, a parte interna, assim, emocional? Olha, eu cito assim 2 elementos quanto a isso, professor. O primeiro elemento é o seguinte: eu só comecei a estudar, a chave virou para mim quando um colega meu, que era meu calouro de universidade, hoje é juiz aqui no Paraná, posso até citar, é o Murilo, foi aluno do ênfase também. E assim, ele não vai me levar a mal, porque nós já falamos sobre isso, ele não era um aluno absolutamente brilhante na graduação, mas ele sentou, estudou e passou. E eu lembro um dia que ele me disse assim: poxa, eu lembro de você, você era meu veterano, você ia na sala, lembra? Você deu aula como monitor e tal. Eu falei: caramba, eu fiquei para trás. E aí aquilo virou um gatilho. De um certo modo, eu digo que mexeu com o meu brio. Eu disse: se o Murilo passou, eu consigo passar também. É possível. Então, quando eu vi uma pessoa próxima a mim sendo aprovada no concurso de juiz federal da quarta região, onde passou, eu vi que era possível, e não é que está a mudança de chave. Eu parei de estudar para me justificar, para dizer para a família, para dizer para a esposa: olha, estou estudando, mas não está dando. E comecei a estudar para passar, com sangue no olho. Aí eu falei: agora eu vou estudar para passar. E foi aí que eu comecei a estudar as matérias que eu não gostava, com afinco, com método. Então, o que eu sempre digo quando me pergunto, fala, estuda para passar. Enquanto você estiver estudando para justificar, vai chegar depois de 3, 4 anos e, poxa, não deu certo, mas eu tentei, não vai passar e não vai dar certo mesmo. Então, o que respeita assim, a esse aspecto mais interno, mais psíquico, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte:
Em 2021, eu fiz TJ Paraná e eu tomei uma surra da prova. Ali eu quase desisti, porque eu já vinha estudando, já tinha retomado, já fazia um pouco mais de um ano os estudos. Eu fiz uma preparação nos últimos 2 meses para as matérias da Justiça Estadual, tanto que eu fui bem em ECA, eu fui bem em eleitoral, e eu fiquei longe da segunda fase. Ali eu quase desisti. Eu lembro que eu sentei com o Fabrício, esse meu amigo que eu citei, e ele não me deixou desistir. Ele falou, não, Vinícius, vai ter TRF4 ano que vem, vai ter TRF3, continua, continua. E quando minha filha mais nova nasceu também, foi janeiro de 2022, eu lembro de ter sentado com a minha esposa uma noite e dito, não dá mais, eu estou sendo ausente, eu vou parar. E aí eu fui dormir com essa decisão tomada, mas durante a noite eu só tive pesadelo. Por quê? Porque eu estava deserdando. Chega um momento na vida em que não dá mais para deserdar. E aí no outro dia eu voltei, conversei com ela e falei, olha, eu vou estudar 2 horas por dia, mais que isso não dá, mas eu não vou parar. Daqui a pouco essas 2 horas se tornaram 3, se tornaram 4, e quando eu vi eu tinha voltado a um ritmo bom de estudo sem sacrificar tanto a família. Claro que a gente teve uma rede importante de auxílio também, né? Os avós foram fundamentais nesse aspecto, e tantas vezes ficar com as crianças. Mas, assim, para resumir a minha resposta, professor, eu tive em 2 ocasiões esse sentimento de desistir. Graças a Deus não desisti, né? E para mim, a grande mudança foi: é possível, agora eu vou estudar para passar. Chega de estudar para me justificar. Caramba, importante. Estudar para passar e não para se justificar. Muito bom isso aqui, cara. Muito bom. É, tô olhando aqui as minhas anotações. Já tô aqui na terceira. Já entrei na terceira página aqui de anotações. E você falou da questão da rede de apoio, né? Assim, de ter os avós, enfim. E você comentou que chegou o momento que você conseguia estudar sem sacrificar tanta família. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu chegar nesse ponto aí de equilíbrio, né? Perfeito, professor. Eu digo assim, muita gente faz essa pergunta, né? Porque, poxa, 3 filhos, passou no concurso e tal. Olha, primeiro ponto, a gente tem que cortar na carne, né? Eu parei, eu gostava muito de CrossFit, por exemplo. Eu cortei, eu tirei. Não cabia mais na minha rotina. Eu até brinco que nesses 2 anos, 3 anos que eu estudei sério, eu engordei 15 quilos. Agora já estou baixando, mas eu cheguei a ficar 15 quilos mais. Engordei mesmo, né? Mas eu tinha que cortar de algum lugar. E isso era uma coisa que eu podia recuperar com o tempo. Eu tinha 32 anos quando tomei essa decisão, então dava tempo de ir buscar. Eu acordava às 5 horas da manhã e dormia por volta das 11 da noite. Então, cortei no sono. E eu tinha horários bem definidos. Então, eu sabia que eu ia acordar, eu ia fazer a minha oração, eu ia começar os estudos, elas acordariam por volta das 7, e das 7 às 9 eu seria delas. Inclusive, professor, me permita trazer mais um aspecto pessoal, mas que eu acho que é importante citar. Quando a pequenininha ficou na UTI, as mais velhas tiveram que sair da escola por prescrição médica. E eu alfabetizei as minhas filhas nesse período de estudo para a Uau, prova cara. oral. Elas são as únicas da salinha delas que leem. E porque eu pegava das 7 às 9, vou ficar com elas. Aí às 9 eu começava. Aí eu tinha das 9 até o meio-dia e durante a tarde. Aí entra aquela função de janta, banho, pôr para dormir. Por volta das 20h30 eu estava livre de novo. Aí eu esticava até onde o sono me permitia. Eu sempre preferi dormir mais cedo e adiantar o estudo na manhã seguinte do que estudar com sono. Eu não tenho dificuldade com acordar muito cedo, eu tenho dificuldade com dormir muito tarde. É, mas então, isso de ter os horários bem definidos me ajudou muito também, porque quando eu estava com elas, eu estava tranquilo em saber que esse é o horário de estar com elas, daqui a pouco vai chegar a hora de estudar. Quando eu estava trabalhando, a mesma coisa, né? Então, assim, eu diria que o corte na carne, em termos de tempo e de sono e de atividade de lazer. Sábado eu sempre estudei, muitas vezes domingo também, mas eu sempre prezei também por ter a sexta-feira à noite, o sábado à noite e o domingo à tarde com a minha esposa. Isso, em nenhum momento, nem quando eu estava na véspera da prova oral, eu sacrifiquei esses 2 momentos, sexta-noite e sábado à noite, porque é preciso também é,
eu não sou muito fã da frase de que equilíbrio é tudo. Eu acho que precisa um pouco de desequilíbrio para passar no concurso de alto nível. Mas a gente tem que manter um mínimo de saúde mental. Então, já que eu não tinha mais. Esse era o meu docinho do dia, vamos dizer assim, esse momentinho com ela, né? Tanto com as filhas como com a esposa. Muito legal o que você falou sobre essa questão de desequilíbrio, né? Tô até anotando aqui, desequilíbrio, porque a gente fala muito isso, né? Equilíbrio, enfim. E você, eu acho que você foi no X da questão, assim. Tem certas escolhas que a gente faz da vida, ou alvos, objetivos, sonhos que a gente faz na vida, que vai gerar a necessidade de um desequilíbrio. Óbvio que tem que ser um desequilíbrio dentro Planejado, né? do Calculado. planejado, do aceitável, enfim, né? Mas vai ter. Porque, por exemplo, você engordou 15 quilos, Exato. né? Assim, é, num olhar, num olhar frio, tipo assim, poxa, você não foi uma pessoa equilibrada, porque, poxa, você é o quê? Ah, pô, mais 1 hora por dia, você não podia fazer 3 vezes por semana, você não podia. Não, mas, cara, eu vou ter que escolher entre isso ou ficar um pouco mais com as minhas filhas ou estudar. Enfim, o que que é a minha escala de prioridades, né? E aí você foi cortando aquilo que eventualmente até poderia ser importante, mas não era o mais importante, né? Enfim. é, Então, assim, muito legal isso. Eu queria reforçar isso para quem está ouvindo, né? Para quem está vendo. Assim, o desequilíbrio ele é necessário, mas dentro de algumas margens do que é É. aceitável ou não aceitável, né? Sim, assim, eu vendo meus colegas de prova oral, por exemplo, né, e a gente acaba se aproximando muito, né, a gente ouviu uma frase de um professor que foi muito importante para todos nós, que o professor Paulo César até foi professor do ênfase por bastante Isso. tempo, e ele nos disse assim, certa vez, para um grupo de alunos dele, falou, olha, vocês vão se lembrar disso, porque soldado que se conhece na guerra se torna amigo para a vida toda. Então a gente se aproximou muito, né? E eu digo, professor, que não tem ninguém muito saudável não chegando na prova oral. Em maior ou menor medida, está todo mundo cansado, esgotado, sem conseguir mais ler mais nada. E todo mundo que fez a prova tirou um tempo assim de não conseguir ver nada jurídico por um tempo. Mas o que que todo mundo, todos eles têm em comum? Foram aprovados. Então, é, tem certas coisas que e claro que isso não talvez não que seja um mérito meu, mas foi uma circunstância pessoal minha, por ter as 3 crianças, requer ainda mais. Então, sem algumas decisões drásticas, eu não teria conseguido, né? É, por exemplo, sem cortar a academia, eu não teria conseguido, talvez. Talvez tivesse, talvez não, mais provável que não. Mas o que eu posso dizer hoje é que, sim, teria feito tudo de novo. Porque quando a gente recebe, o senhor sabe como é, quando a gente recebe a notícia, o resultado da prova oral, a gente vê que faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso, porque tudo vale a pena. Tudo vale a pena, é verdade, é verdade. Muito bacana. Cara, vamos falar um pouco sobre, tô olhando aqui as anotações, vamos falar um pouco sobre o seu estudo, né? Assim, como você estudou, assim, eu imagino que você deva ter feito várias adaptações ao longo da sua jornada, né? Assim, de como você começou estudando e eventualmente como você foi alterando a forma de estudar, enfim. E eu queria te perguntar isso, assim, como é que foi, né? Como você começou? Quais as alterações que você fez no meio do caminho, né? E por que que você fez? E como você terminou? Qual foi o último modelo, né, que você Uhum. usou que você sentiu que deu certo para você? Perfeito, professor. Assim, eu nunca gostei muito de videoaula, nunca tive paciência para videoaula. Eu começava a assistir a aula e logo já estava no Instagram ou no WhatsApp, então eu precisava ler. Até porque lá atrás eu tinha tido um princípio de vida acadêmica, eu gostava de ler. Mas eu nunca fui um modelo assim de método rigoroso. Eu conversando com alguns colegas que conseguiram seguir uma metodologia de estudos linear, eu ia estudando à medida em que sentia necessidade. Então, por exemplo, eu, em determinado momento, senti que a minha base de penal estava muito falha. E eu fiz um curso de penal, li um curso de penal.
Daqui a pouco eu vi que para a magistratura federal, em especial, uma mudança de chave também foi quando eu percebi o custo-benefício de estudar ambiental internacional, porque são matérias curtas e que respondem por um grande número de questões, principalmente antes do ingresso de humanística no bloco 3 da prova de magistratura Desculpa, federal. você falou ambiental e? Internacional. Mas assim, é, eu sempre gostei de ler. Eu tinha uma dificuldade, eu achava que era uma dificuldade minha, depois eu fui conversar com um professor muito famoso e já doutor também na Federal do Paraná, que falou também que tinha a mesma dificuldade, entre aspas, que eu tinha, que eu sempre achei que eu lia muito devagar. Enquanto eu tinha colegas que liam 15, 20 páginas, eu conseguia ler 8 páginas, 10 páginas por hora, quando muito. Mas sempre foi uma característica minha, porque para eu conseguir avançar no estudo, eu tinha que ter certeza de que eu tinha assimilado aquilo que já tinha lido, né? Mas assim, essa minha forma de estudar, de não seguir uma linearidade, acabou me custando um pouco na prova oral. Por quê? Porque quando eu cheguei na prova oral, eu vi que eu tinha certas lacunas, né? Por exemplo, eu nunca tinha estudado processo civil de forma linear, porque eu confiava no que eu tinha de processo civil da graduação e da prática. Isso tinha sido suficiente até a sentença. Mas chegou na oral, eu vi que eu tinha uma lacuna grande. Tive que correr atrás para suprir isso. A mesma coisa processo penal. A base que eu tinha de jurisprudência era suficiente para a primeira fase e para a segunda fase. Mas na prova oral, eu me lembro muito bem de uma banca simulada que eu fiz, em que eu saí envergonhado, porque me foram feitas perguntas básicas sobre conceitos de... O tema era prisões, e eu não sabia. Então, assim, isso é algo que eu diria para fazerem diferente, né? Não estudar conforme a necessidade surgir, mas desde o começo formar a base. Ainda que demore um pouco mais para se ter a base construída, quando se chega nesse patamar de base construída, aí não tem mais lacunas. Claro que um vai ser mais forte numa matéria, outro em outra, mas lacunas propriamente ditas ficam reduzidas a quase zero. Isso é algo que eu teria feito diferente no meu estudo. E aí o senhor perguntou, né, como é que ele terminou? Bom, eu acredito firmemente que os meus meses de estudo para a prova oral foram os meses em que eu tive maior sofisticação metodológica. Por quê? Porque eu estava estudando certo pela experiência, eu criei e aprendi com outros professores, mas depois dei a minha cara para um método de grifos que me ajudava muito. Então, eu tinha é, é, cada tipo de informação recebia uma determinada cor no meu grifo. Eu era muito criterioso já no grifar e eu sabia o que estava fazendo, né? Já era muito tempo de estudo para concurso. E eu fui fechando lacunas. Eu vi quais eram os possíveis pontos da prova oral e fui fechando essas lacunas. Então, assim, o que eu teria feito de diferente? Eu teria, desde o começo, me preocupado em formar a base. Eu confiava muito na base que eu tinha, que a uma certa altura do campeonato se mostrou falha em certos pontos. O que eu fiz de bom? E isso, assim, é algo bastante pessoal, que eu posso dizer que realmente foi algo que acho que eu que criei. Se alguém ensina isso, eu não sei, porque eu criei para mim. Primeiro, foi uma coisa que me valeu muitos pontos. Eu li 2 vezes o Código Civil. Tirando, evidentemente, aquilo que não era importante para a magistratura federal, né, toda aquela parte ali de família e sucessões, mas o restante eu li 2 vezes e eu cheguei ao ponto de ter o Código Civil praticamente decorado. Então, aquilo me catapultou a minha nota nas provas de direito civil da primeira fase e me dava muita segurança para a segunda fase, para a prova oral, porque o direito civil é a base conceitual ainda de vários outros ramos do nosso direito. Então, isso é algo que eu sempre digo. A leitura seca do Código Civil foi algo que, para mim, foi muito importante. Outra coisa que eu fiz, professor, que me ajudou muito, demandou um tempo grande no começo, mas depois foi algo assim crucial. Todo mundo sabe que tem que ler jurisprudência, isso não é segredo para ninguém. Mas o que eu fiz lá no final de 2019, quando eu voltei a estudar? Eu criei uma pasta por matéria e dentro dessa pasta, um arquivo de Word para cada tópico do edital. Então, eu tinha lá, por exemplo, direito constitucional, ponto 1. Por exemplo, né, poder constituinte,
Ponto 2, ponto 8, Poder Executivo. Dali em diante, tudo que eu lia em termos de jurisprudência nos informativos, eu colocava ali já com a minha cara. Tirava o que eu sabia, chamava atenção para aquilo que eu já tinha visto cair em prova alguma vez, fazia links com outros materiais que eu tinha. Então, eu fui construindo o meu caderno de jurisprudência e um caderno que estava organizado por tema. Então, quando, por exemplo, eu precisava revisar lei de drogas para a segunda fase, eu sabia que eu tinha um caderno que eu tinha feito, que eu podia confiar no que estava ali e que estava organizado para as minhas necessidades. Eu lembro, por exemplo, de ter errado uma primeira fase, uma questão que eu nunca esqueci, que perguntava sobre a possibilidade do uso de inquéritos de ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico. E eu errei aquilo. E dali em diante, aquilo no meu caderno ele ficava em marca-texto azul e caixa alta. Então, eu toda vez que batia o olho eu lembrava daquilo. Então, isso foi algo que levou bastante tempo para criar essas pastas, mas depois otimizou muito meu estudo de jurisprudência. E o que acontece? Eu acredito muito na revisão, né? A gente só aprende quando revisa. E toda vez que eu tinha que colocar um acórdão novo, ou via uma questão com um tema novo, eu colocava ali naquele caderno, ou via uma citação bonita de um autor. Eu lembro, por exemplo, de uma citação de federalismo cooperativo, que eu já antevi na época que poderia caber numa prova oral, eu colocava ali, eu era obrigado a revisar aquele material, porque no mínimo eu passava o olho para saber onde é que eu ia encaixar. Então, esse foi outra coisa que eu fiz, que para mim deu muito certo. E, por fim, algo que para mim também foi muito relevante foi fidelidade ao material. Por exemplo, o meu caderno de intervenção do Estado na propriedade é o material do ênfase de 2020, que eu peguei, botei em Word e depois tudo que eu via em questão de concurso, jurisprudência, citação doutrinária, eu colocava ali. Era sempre o mesmo material. O que acontece, professor? Na prova oral, eu falo com toda sinceridade. Teve perguntas que eu lembrava da nota de rodapé do meu material. Por quê? Porque eu não cometi um erro que é muito comum entre os concurseiros, que é ficar trocando de material. Não. Então, esse é o terceiro ponto. Fidelidade ao material. O material precisa ser o mesmo. E à medida que a gente trabalha nesse material e incrementa esse material, ele vai se tornar o melhor material que vai existir no mundo é o seu. O melhor material que tinha era o meu. Por quê? Porque ele estava apropriado para mim. Eu peguei algo que já era muito bom e, poxa, foram anos lapidando aquilo. Então chegou um ponto que eu tinha entrosamento com ele. Então isso também é algo que é fundamental. Então eu destacaria, em síntese, esse erro que eu cometi, de não preocupar com a formação de base, e esses três acertos. O Código Civil Seco, essa organização da jurisprudência e das súmulas, eu li mais de uma vez, eu li 2 ou 3 vezes todas as súmulas, e sempre lendo e encaixando dentro desse meu caderno, e a fidelidade ao material. Esse eu acho que foi o tripé da minha aprovação. E a revisão, né? E a revisão. E a revisão, isso é fundamental, né? Porque sem revisão a gente não aprende, né? Não adianta, a gente acha que aprendeu e 2 meses depois, se hoje eu refizesse a prova oral que eu fiz há menos de 2 meses, eu não conseguiria talvez ser aprovado nela, porque já esqueci muita coisa. É. Ó, não sei. Ah, não vai dar pra ver. Aqui, calma aí, deixa eu ver. Aqui, ó. É porque o fundo não deixa ver aqui, pronto. Eu botei aqui, assim, acertos, e aí botei umas setas bem grandes aqui pra. Então foram 4 grandes acertos, né? O Código Civil, leitura, 2 vezes. Jurisprudência, você organizou por matéria e por tópico e por tema, né? E um Ia caderno meu, salvando né? lá. Caderno seu, exatamente. Eu gravei essa frase, a gente só aprende quando revisa. Fantástico. E fidelidade ao material. Então, 4 grandes acertos, né? E posso falar o grifo também, né? Quando você conseguiu criar um método de grifo. Cara, você se incomoda de falar um pouco como é que era esse teu método de grifo? Não, não, não me incomodo, não. Eu aprendi esse método com um professor que se tornou amigo também, que é o José Roberto Melo Porto. Hoje nós somos Uhum. amigos. E depois eu peguei ali a base com ele, foi algo que ele criou para ele, e depois ele foi me. Eu vi como é que funcionava,
E aí fiz algumas mudanças para deixar um pouco mais com a minha cara, né? Mas basicamente era assim, e a partir disso, todo mundo pode desenvolver o seu próprio método, né? Mas assim, como é que eu fazia? Eu tinha um amarelo, aquele amarelo destaque, para conceitos fundamentais, expressões fundamentais. Aí eu riscava ele cheio. Quando era secundário, eu riscava ele sublinhado, não era cheio. Aí tinha o amarelo mais pálido para citações também importantes, mas menos importantes do que o amarelo destacado. Aí tinha o verde claro para exceção, o verde escuro para posição doutrinária, por exemplo. Na nossa banca estava o professor André de Carvalho Ramos, que além de ser um grande professor de direitos humanos, tem uma série de posições e classificações pessoais. Então, tudo aquilo que era pessoal dele, que não era algo não necessariamente majoritário, verde escuro. Laranja para legislação, vermelho para forma, prazo, competência, tudo aquilo que fosse de alguma forma formal, roxo para que era STF e azul para que era STJ. É basicamente assim que eu aprendi com ele e depois alguma coisa eu fui modificando. E, e aí chegou um ponto que eu lembro, por exemplo, que a minha prova oral foi sobre era direitos reais e eu fui revisar e aquilo estava tudo marcado, né? Então aquilo que eu levava 8 páginas para ler por hora e marcar, eu revisava 60 páginas por hora. Tanto que eu revisei em 2 horas todos os direitos reais. A prova foi só sobre penhor, que é um tema que a gente já não estuda, e eu sabia, eu lembrava de tudo, eu lembrava da cor que estava marcado o material. Eu lembrava, por exemplo, eu lembrava, eu tenho ainda a imagem, por exemplo, do autor explicando que o penhor industrial, após a transmissão, é ficta pela cláusula constituinte, e a cláusula constituinte em laranja, que não era lei, mas era uma cláusula contratual, então era norma jurídica, vamos dizer assim. Então, eu lembrava disso na prova oral. Então, isso dá muita segurança para a prova oral, quando a gente está em aperto, né? Quando a gente é apertado. É. Você, eu notei que rapidamente, óbvio que a ideia aqui não é a pessoa necessariamente pegar o que você falou, copiar e colar na própria, mas é fazer suas adaptações, né? Mas amarelo vivo, conceitos e termos fundamentais, amarelo claro, conceitos secundários, verde claro é exceção, verde escuro a banca, laranja é legislação, vermelho, questões formais, prazos, procedimento, roxo é o STF, eu só perdi o do STJ. Eu fazia azul. Azul é Azul. STJ. Tá. É. Muito legal, muito bacana. Isso tem muito a ver, Vinícius, com um método de aprendizagem método não, um perfil de aprendizagem que é o visual, né? Exato. Assim, tem pessoas que são visuais. E assim, eu nunca fiz esse teste contigo, por exemplo, mas pelo que você falou, você é um perfil de visual leitura. Porque existem Possivelmente. 4 perfis, a gente chama de VARC, a sigla é em inglês, né? Então, visual, o A de auditivo, o R é de reading, mas aí aqui em português é leitura, né? E o K é de kinesthesic, mas em português seria então sinestésico, né? Então o visual ele se subdivide em 2 tipos de visual, né? O visual propriamente dito, que aí usa muito organograma, fluxograma, esqueminhas, tal. E tem o visual reading, que é o cara, leitura, que é o visual que você precisa estar lendo. Então quando você faz a leitura com grifo colorido, cara, você está explorando um perfil de aprendizagem que provavelmente é o teu perfil predominante. Todo mundo tem um pouquinho de tudo, ou de mais de um, né? Mas sempre tem um que é o mais forte, né? Então, galera, fica essa sugestão. Na internet, vocês conseguem achar aí, põe aí, né, no Google, teste perfil de aprendizagem, tem vários, gratuitos. Faz uns, 2, 3, para você fazer um cruzamento, e aí identifica o seu método. Se o seu método for visual, ou se o seu perfil, melhor dizendo, for visual, um sistema de grifos, um sistema de esquemas. Por exemplo, Vinícius, eu quando leio, eu estou lendo um livro aqui agora, e aí eu estou sempre lendo alguma coisa, né? Mas quando eu estou lendo alguma coisa que eu preciso aprender mesmo, né? Tem a leitura que é a leitura mais assim, vou ler aqui só para absorver algumas coisas. Tem aquela, não, eu preciso absorver muito. Cara, o que eu faço? Eu pego um papel, eu vou anotando à mão,
e depois eu coloco dentro do livro, porque aí fica Uhum, salvo. Tipo assim, eu não uhum, salvo no computador, porque eu consigo fazer mais rápido na mão. Cara, eu vou escrevendo, e aí eu pego uma expressão, e aí eu ponho uma seta para um lado, ponho uma seta para o outro. Eu crio um organograma na hora, né? Assim, uhum, eu tô lendo e vou criando um organograma. Porque a minha cabeça funciona no método visual, entendeu? uhum. Então, quando você descobre o seu método, o seu perfil, cara, e a pessoa explora isso, ela consegue avançar. E é o que você fez. E aí, É, quando você fala para mim, poxa, eu consigo fazer assim, uma revisão de 60 páginas em uma hora, pulava de 8, 10 para 60, cara, é. fantástico, porque você E, usou o método certo. e assim, isso torna a nossa leitura ativa, né, professor? Porque o estudo para concurso, ele requer uma leitura ativa, né? A gente, na graduação, a gente tem um estudo passivo, né? As informações vêm até nós. Mas no concurso, não. Primeiro porque não existe material no mundo que vai conter todas as informações necessárias. A Não, gente não precisa tem. buscar as informações. Isso também é uma ilusão, né? Eu vejo muita gente falando, qual material que é melhor? Eu- Quando eu passei, eu abri algumas caixinhas, né? A pergunta mais recorrente era: qual é a bibliografia? Me dava vontade de dizer, falar, olha, isso é o secundário. Por quê? Porque não existe um material perfeito. Claro que existem materiais bons e melhores do que os outros, não é? É, mas não existe material que vai conter todas as informações. Você precisa tornar o teu material o mais perfeito possível. E, e, e esse é um ponto. E quando a gente faz esse grifo, a leitura se torna ativa, né? É muito mais difícil dormir lendo se a gente estiver preocupado em saber a cor que tem que grifar na hora, do que se a gente estiver simplesmente lendo por ler. Vai acabar dormindo. Porque uma coisa é você ler. Eu estava lendo esses dias, depois da prova, eu comecei a ler algumas coisas que estavam encalhadas, né? O primeiro livro foi O Velho e o Mar, né, do Hemingway. É prazeroso. Aquilo você lê e você não tem sono. Agora, vai ler sobre penhor, vai dormir. Então, se você estiver se obrigando a grifar aquilo com método, você não vai dormir. Você vai conseguir lutar com o sono a partir dessa leitura ativa. Muito bom, muito bom. Vou até anotar isso aqui. Eu já tinha notado aqui leitura ativa. Ajuda a não dormir. Muito bom isso, cara. Muito bom. É, E aí, de erro, né, você estava falando aqui, de erro foi essa falta de linearidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você estudava todas as matérias ao mesmo tempo? Estava uma só por vez? Ou duas, três por vez? Como é que você fez isso, assim, em termos de estudo concomitante ou separado das matérias? Olha, professor, você é muito franco com isso. Também não sou um exemplo, também não sou exemplar disso. Por quê? Eu sei que o melhor, eu tenho, na minha opinião, a melhor forma é estudar uma matéria por dia. Por quê? Porque não tem risco de você ter estudado data administrativo de manhã e aí vai estudar prisões à tarde e começa a confundir. Mas eu fiz isso poucos momentos do meu estudo. Por dois motivos. Primeiro, porque lá no começo, antes de estar ali perto da prova oral, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco acelerado. Então, eu não conseguia, por exemplo, abrir o direito penal e no outro dia estar processo civil. Eu tinha que terminar o processo penal para ticar como estudado. E depois começar outra matéria, depois começar outra matéria. Não sei se foi a melhor forma, porque às vezes fazia meses, às vezes que eu tinha estudado, por exemplo, direito penal, aquele nosso exemplo, pela última vez. Então, mas eu fazia isso, né? De alguma forma, também deu resultado, porque eu cheguei lá. Mas talvez tivesse feito diferente, se fosse começar do zero hoje. E na prova oral não dava tempo de fazer isso, né? Porque na prova oral eu me garantia, por exemplo, no inconstitucional, no internacional, eu me garantia em tributário, mas eu não me garantia em processo civil, penal e processo penal. Tinha alguns pontos ali de temas que eu nunca tinha visto. Por exemplo, tinha um ponto de civil que tinha Estatuto da Juventude, do Idoso e da Criança e Adolescência. Então, eu tinha que estudar aquilo naquele momento. E se fosse preciso, no outro dia, estudar civil de novo, eu estudava. Então, assim, uma coisa para mim sempre foi a teoria. Eu sabia que o melhor era estudar uma matéria por dia. Mas, na prática,
Na primeira, vamos supor assim, nos primeiros 2/3 do tempo de estudo, eu queria vencer logo a matéria, então eu começava e queria terminar logo aquilo que tinha começado. E nos meses que antecederam a prova oral, eu estava mais preocupado em fechar as lacunas. E aí sim, aí eu mandava as favas, essa ideia de estudar uma matéria por dia para fechar o máximo de lacuna possível. Então, por exemplo, eu não cheguei a tocar meu caderno de tributário na véspera da prova oral, porque a minha pós era em tributário, sempre adicionei tributários. E se caísse algo que eu não sabia, o concurso de juiz federal, para quem não sabe, o ponto é sorteado 24 horas antes, né? Eu tinha consciência de que eu teria um tempo para suprir aquela lacuna rapidamente, mas tinha matérias que eu não tinha estudado, né? Direitos humanos, para mim, era um gap na época, porque, sobretudo pelo nível de profundidade que a matéria seria cobrada pelo André de Carvalho Ramos. Então, assim, ali a minha preocupação imediata era fechar as lacunas. Fechar a lacuna, fechar a lacuna, fechar a lacuna. Na última semana eu estudei só processo penal, tentei fechar o máximo possível de lacunas. É, temas que eram caros à banca, né? É uma banca bastante progressiva, assim, no ponto de vista da análise dos direitos humanos. Então, eu sabia que temas como direito indígena em geral, a Convenção 69 da OIT, tudo isso viria em peso. Então, eu tinha que saber isso. Então, a minha preocupação era, eu preciso chegar na prova oral sabendo minimamente tudo. E, de preferência, sabendo bem aquilo que vai ser mais importante, né? É, eu não sei se eu respondi adequadamente a tua pergunta. Não? Respondeu, respondeu. E eu vou só pegar um ponto que você falou. Eu vou fazer uma abordagem até curta aqui, e com muita sensibilidade, que é o seguinte, você falou assim, e eu achei muito, muito bom você ter comentado isso. Porque eu falo sobre isso, sobretudo quando eu estou dando aula de segunda fase, que é o seguinte. O mundo hoje está muito polarizado em termos de ideologia, e o Brasil também, né? E aí eu sempre falo pro pessoal, gente, a gente não vai entrar aqui em debates ideológicos nem polarizações ideológicas, mas, por vezes, uma banca, ela pode ter uma inclinação ideológica um pouco mais acentuada para um lado, um pouco Sim, mais para o outro, né? E aí você falou isso, né? Que a banca do TRF3 tinha ali uma característica um pouco mais progressista, enfim. E às vezes você tem uma banca que é um pouco mais conservadora, né, em termos, sobretudo quando se fala, por exemplo, em atuação do Poder Judiciário em políticas públicas, questão da defesa dos direitos humanos, enfim, só pode ter bancas, né, como no próprio direito penal, né, você tem uma posição mais garantista ou menos garantista, por aí vai. Então, assim, o que eu quero pegar do que você falou para dar um conselho para quem está ouvindo a gente é, e aqui eu não estou me posicionando, eu sei que o Vinícius também não, a gente não está aqui para fazer defesas ideológicas, mas está estudando para uma determinada banca, com autores específicos, você tem consciência de que aquela banca tem uma inclinação mais conservadora ou mais progressista, independente das suas convicções pessoais, procure dar claro. atenção para um lado ou para o outro, né? Sem dúvida. Então, se uma posição mais conservadora vai, por exemplo, adotar uma postura de autocontenção judicial, de que o juiz não pode interferir tanto em políticas públicas e por aí vai, né? Ou às vezes uma posição um pouco mais restritiva na aplicação do direito penal, né? Mais impositiva, enfim. Já uma banca mais progressista vai ser mais garantista, né? Mais ativista judicial e por aí vai. Então você conhecer um pouco dessas inclinações pode te ajudar a direcionar o seu estudo. E aqui, Exato. galera, a gente está fazendo uma observação fria, né? Neutra, né? Eu nem sei qual é a posição do Vinícius, também não estou dizendo a minha, só estou dizendo o seguinte: você, quando for estudar, sabendo que tem uma inclinação, use isso ao seu favor, né? Exato. Isso é fundamental. Isso no mínimo, para dizer o mínimo, é do jogo, né? É do jogo, é do Principalmente numa jogo. prova oral, né? É, É preciso conhecer minimamente. É, claro que talvez você não vai ser reprovado por discordar da posição da banca, mas fica melhor se você souber como a banca pensa e, na medida do possível e do tecnicamente correto também, né? Eu lembro, por exemplo, professor, que eu tinha como examinadora de direito penal a doutora Regina Helena Lobo Costa, que é professora da USP. Ela é uma advogada,
discípula do Hassemer, talvez a maior discípula brasileira do Hassemer. Então, era razoavelmente possível saber o que ela pensava sobre certos pontos. E eu lembro que ela fez uma pergunta sobre o processo penal que eu não tinha a resposta exata. Mas eu usei uma expressão que eu vi que a agradou. Eu disse, eu respondi, ela insistiu, eu disse, Excelência, o juiz é o garante do réu. O réu não pode ir ao plenário desassistido. Então eu faria assim, assim, assado. E eu vi que isso caiu bem para ela. Tá, você manipula, não é questão de manipular, mas é saber jogar o jogo também faz parte da aprovação para concurso. Se for o caso, 6 meses depois, escreve um artigo científico respeitoso discordando da posição doutrinária da banca, mas naquele momento existe uma clara e inegável hierarquia acontecendo. Não importa se é juiz, se já tinha vários juízes comigo na prova oral. Naquele momento existe uma hierarquia, uma solenidade, uma liturgia que precisa ser respeitada. E isso faz parte Perfeito, perfeito. do processo. Faz parte do processo. E a gente tem que usar isso de forma saudável, né? Sim? Muito bom, muito boas colocações que você fez aqui. Achei bem neutra, bem equilibrada e bem ponderada, né? Assim, sem romantismos, né? Isso é muito importante. Muito legal. Cara, eu adorei, assim, anotei bastante coisa. É, tô até revendo aqui as anotações, né? Foram, pô, muito úteis. Gostei muito do que você falou sobre, tanto que foi uma frase que eu anotei aqui com destaque, né? Que é do. Tá aqui. A gente só aprende quando revisa. Isso é fundamental. Fundamental. Eu quero te propor um desafio. Estamos Vamos caminhando lá. aqui para o final. Quero te propor um desafio. O desafio é o seguinte: imagina que amanhã, ou mais tarde, sei lá, o pessoal está assistindo essa entrevista, vai abrir o caderno, vai abrir o computador, sei lá, vai pegar o seu material para estudar. E a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. Que frase seria essa? É possível. É possível, ó. Se é possível. É possível. Muito bom, muito bom. Você teve uma outra frase aqui, calma aí. Que eu acho que eu tentei anotar a frase. Ah, gostei dessa aqui também, ó. Estuda para passar e não para se justificar. Outra frase boa aqui também. Eu É que gostei. eu acho, professor, que o é possível é a premissa dessa outra frase. Se eu É a entendo que é premissa. possível, eu vou estudar para o que é possível passar. Então, eu vou estudar para passar. Boa, boa, boa. Enquanto eu acho que não é para mim, eu vou estudar para dizer para a tia no churrasco da família que estou estudando, mas eu sei que não estou estudando para passar. A partir do momento que eu internalizo que é possível passar, o jogo muda. Cara, fantástico. E você tá certo, cara, porque assim, tem muita gente, cara, eu conheço muita gente que tá estudando. Às vezes tá tendo um bom ritmo de estudo. Mas, cara, quando você conversa com a pessoa, você vai desenvolvendo, não parece que lá no interior ela não acha que é possível. Ou ela não acha que é pra ela, né? E aí ela tá fazendo com dedicação, mas parece que lá no fundinho ela não tá acreditando. E aí o que acontece? Quando começa a vir uma reprovação os abalos da vida, né? Uhum. Cara, a pessoa termina ficando pelo meio do caminho, porque lá no fundo ela não acreditava que era possível, né? Exato. Muito bom você ter falado isso, muito bom. Tem uma frase, professor, do livro Caminho, de São José Maria Escrivá, eu gosto muito desse livro, que ele diz assim, que para mim, tem duas frases ali que me motivavam diariamente a estudar. Se me permite, eu gostaria de citar. Claro, A claro. primeira diz assim, o ponto 316, ele diz assim, dizes que sim, que queres? Está bem, mas queres como um avaro quer o seu ouro, como uma mãe quer o seu filho, como um ambicioso quer as honras, como um sensual quer seu prazer? Não? Então não queres. É essa vontade que a gente precisa ter para conseguir passar. A vontade é a ponto de sacrificar quase tudo. E aí sim, depois de aprovado, tudo vai valer a pena. E quando eu acordava às 5 horas da manhã com sono, né? Depois de dormir pouco, puxa, é difícil pra caramba. Eu lembrava de uma outra frase que ele diz que ele diz assim, é o ponto 813, ele diz assim:
A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Então, aquele que quiser ser aprovado em concurso, ele é chamado a um pequeno heroísmo diário. Muito E bom. isso não é para qualquer um, mas ao mesmo tempo é para todos. E aqueles cinco Calma aí, calma aí. minutinhos, A perseverança as nas perseveranças pequenas. nas Tá, pequenas vai. coisas por amor é heroísmo. Muito bom. É Aqueles cinco heroísmo. minutinhos que aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que você prolonga o estudo, aquele almoço de domingo que você sacrificou, aqueles 20 minutos que você acorda antes para ter tempo de estudar antes do trabalho, tudo isso, essas pequenas coisas, aquele banho gelado que a gente toma para conseguir acordar, todas essas pequenas coisas se mantidas se feitas. E tem uma outra frase que eu gosto também que diz assim, que a constância vence o talento. Tudo isso feito com constância é heroísmo e vai chegar ao resultado. Se chega ao resultado com isso, com método, com constância, com essa vontade de ferro, se chega ao resultado. É possível, por isso que seria é possível, porque acho que resume tudo isso. Muito bom, cara. A constância vence o talento. Aí eu botei aqui, a perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. E aí você complementou assim, né? E é necessário heroísmo diário, né? Você É, falou alguma coisa assim, né? Todo é. dia, né? E a constância vence o talento. É possível. Muito bom, cara, muito bom. Cara, eu achei muito rico. Te agradeço de verdade, assim, por ter trazido tudo que você trouxe, ter compartilhado até coisas bem pessoais, né? Envolvendo a sua filhinha, né? E, e galera, é possível, né? Eu acho que não tem nada mais forte do que isso, que é possível, né? Meu querido, vou passar, vou deixar você fazer a saudação final, eu já me despeço da galera e vou deixar você agora fazer a despedida e comunicando do seu coração direto pro coração do pessoal, mensagem que você acha que seja boa e adequada para fortalecer a galera. Legal. Professor, quero dizer primeiro que foi uma honra estar aqui com o senhor e com os ouvintes do ênfase, né? E uma alegria muito grande podemos conversar e agradeço pela confiança, né, de ter me feito o convite para estarmos aqui. E, e a minha mensagem é essa, pessoal: é possível. Um pouquinho de heroísmo por dia, com a constância de perseverar, com método, com material de qualidade, como é o material do ênfase, é possível. Eu não sou mais genial do que ninguém. Os meus colegas de prova oral, tirando um ou outro que sim, são outro patamar, sempre vai existir, mas a maior parte é gente normal, de carne e osso, que simplesmente perseverou, teve constância, teve pequenos atos de heroísmo diários, estudou com método e passou. É possível. Muito bom, cara. Mais uma vez, obrigado. Eu que Pessoal, agradeço. vocês Uma honra. gostaram? Então dá o like aí no vídeo, pega esse link, manda para muita gente, se inscreve no nosso canal. Você sabe, né? Todo mundo hoje já tem conhecimento de como o YouTube funciona. Quanto mais like, quanto mais compartilhamentos, mais o YouTube entende que o vídeo é importante, que o canal é importante e espalha isso. Então, eu sempre defendo essa tese de que a generosidade ela volta pra gente com coisas muito positivas. Então seja generoso e compartilha isso com muita gente. E isso vai trazer bons resultados, bons frutos para a sua própria vida. Então, faz isso, ajuda a gente está aqui para te ajudar. Ajuda a gente também espalhando, dando like e espalhando para muita gente isso aí. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Mais. Tchau, tchau.